Amor ou medo? Já pensou se todas as suas decisões, caminhos, buscas fossem baseadas unicamente no amor e não no medo? A gente teria uma sociedade completamente diferente. Às vezes parece utopia, mas não, é real, é possível. Talvez um pouquinho difícil, talvez um pouquinho longe demais. Mas eu tenho visto e tenho topado com pessoas anormais como eu, normais no sentido de não se enquadrar às normas e buscar essa sociedade nova. Eu abri essa live aqui sem avisar, sem muito planejamento, tava aqui fazendo minhas maluquices e resolvi abrir essa live. Não sei se vai chegar gente, não avisei, vamos ver se alguém vai vir, mas eu vou continuar falando. Eu simplesmente abri essa live para poder deixar gravado mesmo esse sentimento, essas maluquices que tá aqui dentro de mim e que eu queria expressar aqui na Caravelas. Por quê? Porque a Caravelas é isso, é esse barco que eu chamo de vida, é a minha vida, que pra gente poder chegar nesse mundo novo, chegar nesse novo continente, né, desbravar esse novo universo, a gente precisa navegar, a gente precisa sair do lugar. Né? Pode estar muito distante, pode estar muito longe, mas se a gente não embarcar e sair, a gente não vai chegar nunca. E aí, como eu falei, eu tava fazendo esses desenhos aqui da caravela, então vou compartilhar com vocês, vai ficar o contrário. E eu tava tentando entender melhor tudo que eu quero falar com vocês. Esse é um desenho que eu fiz em parceria com a Marcela, a Marra do Futuro, para poder, foi uma mentoria que ela fez comigo. E eu aperfeiçoei um pouquinho do desenho que ela fez da Caravelas e eu entendi de fato como que eu quero me comunicar com vocês, o que que eu quero fazer com a Caravelas, qual que é o trabalho da Caravelas. E é isso, simplesmente eu acredito nessa dualidade onde existe uma vida baseada no medo, existe uma vida baseada no amor. Essa vida baseada no amor eu chamo de vida criativa. Na verdade não foi nem eu que inventei, existem outros autores que falam sobre isso. E eu acredito muito, dentro dessa minha busca eu encontrei este caminho. E é este caminho que eu quero trilhar e é este caminho que eu quero ajudar as pessoas a encontrarem. Um caminho do amor. O caminho onde a sociedade é colaborativa, é uma sociedade empática, é onde a gente se ajuda, é onde tem abundância, onde todos têm o que precisa, tá? Parece utópico às vezes, mas não, é possível, tá? É uma sociedade que não é baseada no medo, que é o que a gente tem ainda vivenciado hoje, que é uma sociedade de guerra, onde as pessoas precisam conquistar, onde as pessoas precisam matar para ter. É uma sociedade de ciúme, é uma sociedade que você precisa destruir o outro para poder conseguir chegar em algum lugar. É uma sociedade onde para você ter muito dinheiro tem um monte de gente passando fome. É uma sociedade que eu não ajudo o meu próximo, que eu guardo aqui meus recursos com medo de faltar lá na frente. Então é uma comunidade, é uma sociedade escassa. E não é isso que eu quero. Eu quero que a gente saia desse medo e que a gente vá pro amor. É isso. Eu fiz um desenhozinho aqui que simplifica bem o que eu quero dizer com amor. Esse amor não é um amor romântico, não é esse amor deturpado e idealizado pela sociedade. Né? Quando a gente tira esse idealismo, né, do que o que é o amor ideal, a gente de fato encontra o que é o amor. O amor é algo fraterno, é algo puro, é algo sagrado, tá? É o superpoder do humano. É só o humano que consegue sentir amor. E a gente tem esquecido que a gente tem esse superpoder. E é esse superpoder do humano que vai salvar a humanidade. Porque se a gente esquecer do amor, a gente vai estar caminhando cada vez mais para a nossa extinção, porque nós vamos nos extinguir. A natureza vai fazer esse papel por nós. Eu não preciso nem dizer que isso é fato, né? A gente está vivendo uma perda em massa de seres humanos que poderiam estar amando, que poderiam estar construindo um mundo novo. Mas não, a gente está caminhando para a nossa extinção. Por quê? Porque não existe amor, existe medo. E a gente precisa sair desse medo. Então eu acredito na dualidade, assim como existe noite, existe dia, assim como existe quente, existe frio, assim como existe várias outras dualidades,
na natureza e na vida. Eu acredito que na nossa natureza existe essa dualidade. Ou a gente está sintonizado no amor, ou a gente está sintonizado no medo. Então eu trouxe aqui, é uma sintonia de fato, né? Então, isso aqui simplifica, né, tudo que eu quero dizer aqui. Essa sintonia, então, são frequências, são energias, e a gente precisa encontrar essa sintonia. Então, ou a gente tá aqui, a gente roda esse botãozinho e a gente vem pra cá e sintoniza no amor, ou a gente vai rodar esse botãozinho e vir pra cá e sintonizar no medo. Lembrando que entre um e o outro, entre essa dualidade, existe 50 tons de cinza aqui nesse meio, né? E a gente precisa ir mexendo esses botõezinhos. Eu anotei aqui, como eu falei, eu estava aqui nessas anotações malucas e me surgiu a vontade de fazer essa live. Não entrou ninguém e tá tudo bem. Eu tô começando a falar agora sobre isso. As pessoas às vezes nem entendem muito bem qual a mensagem que eu quero passar, porque eu misturo um monte de coisas. A Caravelas, a Ellen, é realmente multipotencial. Então eu quero falar sobre um monte de coisas e são todas essas coisas que eu acredito que vai gerar um mundo novo, que vai gerar essa sociedade nova. Essa sociedade nova tem um nome, chama Matrística. Eu falei sobre isso no último post meu, vou compartilhar depois, mas quem tá assistindo depois, volta aí nas postagens e vê, tem um livrozinho escrito Matrística e na legenda fala bem o que é essa sociedade, né? Que é isso, empatia, colaboração, abundância, onde todos ajudam, onde todos se cooperam, onde não existe poder, hierarquia, dominância. É uma sociedade baseada no princípio materno do amor fraternal. E amor tipo de mãe mesmo, mas de mãe de verdade, sabe? Não é essa mãe que tá adoecida psicologicamente, que tem feito barbaridades por aí, não. É aquela mãe, né? A mãe materna mesmo, aquela mãe da antiguidade, a ancestral, aquela que acolhe, que dá alimento, que nutre. É esse tipo de sociedade que eu quero construir com a Caravelas, tá? Então eu anotei alguns pontos que vai estar aqui ajudando a gente sintonizar no amor. E esses pontos também são vários botãozinhos desse. Então vocês percebam que pra gente sintonizar na sintonia do amor, não é um rádiozinho que a gente vai lá e pum, e chegou no amor, não. Imagina, não sei se vocês já viram, mas tipo uma mesa de som, aquelas mesa mesmo, que tem 1 milhão de botão diferente que você vai rodando, e essa analogia nem é minha. Eu vi essa analogia no curso que eu fiz, não lembro quem que fez, mas essa analogia nem é minha, desculpa não citar a fonte. Mas eu vi exatamente isso, falando que é uma mesa de som, onde tem vários desses botõezinhos que você tem que ir mudando e ajustando todos eles. Então, o principal, né, o botão, a chave mestra seria essa, mas para você conseguir fazer essa mudança de sintonizar do medo para o amor, você tem que sintonizar vários outros botõezinhos. E eles são, né, sempre o primeiro botãozinho, de um lado tem o reclamar e do outro tem o agradecer, a gratidão. Então, pra gente começar a sintonizar no amor, a gente tem que começar a sintonizar esse botãozinho de parar de reclamar. Reclamar como a própria palavra diz, reclamar. Você está clamando 2 vezes por aquilo. E normalmente a gente reclama de coisas ruins. Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar esse som daí na gravação. E aí, a gente reclama, né? Clama 2 vezes por coisas ruins. A gente vive reclamando sobre tudo de ruim que tá acontecendo. Ah, fulano de tal, não sei o quê. Ah, que eu tô passando raiva demais. Ah, a gente só vive reclamando e tem parado de agradecer coisas simples, coisas como respirar, coisas como poder acordar. Hoje, a vida, a gente precisa agradecer só por estar vivo. Na situação que a gente se encontra hoje, onde infelizmente 4.000 pessoas têm morrido por dia, só de você conseguir acordar vivo, com saúde, já é um motivo grande, maravilhoso por você agradecer e sentir gratidão. Então a gente tem que começar a sintonizar esse botãozinho e lembrando, gente, entre essas dualidades, entre um ponto e outro, tem
muito espaço para você ir mudando um pouquinho a cada dia, né? Vai girando um pouquinho a cada dia, você não vai conseguir mudar todos esses botãozinhos do dia para a noite. É um pouquinho de cada vez, um botão por vez. E é isso. O problema é que às vezes a gente acha que é muita coisa, que é complexo demais, que complexo, né, vem de tecer junto, né? São várias tramas. Isso que é complexidade, né? Não é uma coisa linear. E como é complexo demais, às vezes a gente fala, não sei por onde começar. Começa por qualquer lugar. Começa por 1% por dia. Se você te fizer 1% por dia, em 100 dias você faz 100%. É melhor do que você querer fazer 100% num dia só e ficar de ano e isso nunca chegar. Então, é como eu te falei, pra gente pegar esse barquinho da Caravelas e chegar no mundo novo, a gente tem que embarcar. Mesmo que a gente não saiba esse caminho, a gente tem que entrar e ir, só ir. O outro botãozinho que eu coloquei aqui foi negar e aceitar. Então, aqui de um lado tá negar e aqui do outro lado tá aceitar. A gente precisa sintonizar esse outro botãozinho também. A gente precisa rodar essa bolinha e parar de negar as coisas. Parar de negar os nossos sentimentos. Parar de negar o que a gente sente e falar, acolher, ter compaixão. Gente, compaixão é a palavra para você parar de negar. Compaixão, para quem não sabe, paixão é dor, é sofrimento. E compaixão é estar com a sua dor. Então, quando você tem compaixão pelo seu sentimento, quando você tem compaixão pelo sentimento do outro, você para de negar e você começa a aceitar. Aceitar não no sentido de desrespeitar, não no sentido de você sair aceitando que as pessoas façam mal a você, mas aceitar no sentido de falar, putz, fiquei com inveja daquela pessoa, o que eu posso fazer para melhorar isso? E não falar, eu não sou invejoso, não, eu nunca, não. Gente, nossa, eu tô triste pra caramba. E às vezes você não quer nem aceitar pro outro, né? Às vezes aceita só pra você, já é um avanço enorme, porque muitas vezes nós negamos com nós mesmos, né? A nossa negação de sentimentos e a nossa negação de realidade é com nós mesmos. Então vamos aceitar e parar de negar as coisas, os sentimentos, a realidade. E vamos começar a mexer esse botãozinho pra gente conseguir sintonizar também. O outro botãozinho é a autocrítica. Tá aqui de um lado a autocrítica e o outro lado a autogentileza. E auto por quê? Porque a gente começa com nós mesmos. É igual ao amor, né? A gente começa amando a nós mesmos, sendo gentis com nós mesmos, tendo compaixão com nós mesmos. A gente não consegue fazer isso com o outro se a gente não faz com nós mesmos. O mundo tá como tá, as pessoas maltratam os outros como maltratam, porque elas se maltratam. Elas não são gentis consigo mesmo. E quando elas aceitam o que elas fazem consigo mesmo, ela aceita que o outro faça com você e ela faz com o outro, porque acaba sendo tudo normal. E é esse normal que eu não aceitei. É esse normal que eu nunca vou aceitar. É esse normal que me incomoda. De que as pessoas se desrespeitem, que as pessoas façam o que façam com os outros, que as pessoas privem o outro de liberdades, privem o outro de poder decidir o que ela quer, o que a faz feliz, porque as pessoas se privam disso. As pessoas simplesmente não conseguem ter coragem, não conseguem. E isso, gente, não se culpem, porque isso é sistêmico, é uma construção. Vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Essa sociedade foi construída e nós hoje somos reflexos delas. Talvez nós somos até vítimas dela, mas eu quis sair desse vitimismo, quis parar de me vitimizar e quis entrar em ação, quis entrar no meu barco e navegar para um lugar novo. E é isso que eu quero que vocês façam. Então vamos ser mais gentis consigo mesmo, parem de se cobrar tanto. Produtividade, pare de querer falar, eu trabalho, como é que é? Trabalho enquanto eles durmam. Não, durma também, sabe?
Para de ficar repetindo essas coisas de que você tem que se matar para ser feliz. E não, a gente tem que viver para ser feliz. É isso que eu quero que vocês entendam. Comparação, mais um botãozinho, comparação e inspiração, tá? Então aqui tem mais um botãozinho para a gente poder sintonizar. Então a gente tem que sair dessa comparação, de parar de olhar para o barquinho do outro, da rota do outro e querer seguir a mesma rota e só se inspirar, falar, poxa, ela quer chegar lá, pode ser seu rumo, né? Eu falei sobre essa diferença de rota e rumo ontem nos stories e vou explicar. Às vezes eu quero chegar, sei lá, eu tô saindo aqui do Brasil, vou chegar na Europa. A Europa é meu rumo, né? E às vezes você também quer sair do Brasil e quer chegar na Europa, é o mesmo rumo, mas eu quero sair e pegar aqui na beirada da América do Norte e subir lá em cima. A minha rota é essa. Mas às vezes você quer sair, quer ir aqui pela África e na beiradinha da África ali e chegar lá na Europa. Sua rota é outra, a gente chegou no mesmo lugar, a gente passou por lugares completamente diferentes. Eu peguei tempestade que você não pegou, eu peguei tormentas que você não pegou, eu tive que desviar de alguma coisa que você não precisou. Eu cheguei depois ou você chegou antes e tá tudo bem. Pare de se comparar, às vezes você pode até querer chegar no mesmo lugar com o outro, mas não queira chegar do mesmo jeito, do mesmo tempo, tá? Então, se inspire mais nas pessoas e não se compare. Então, vamos mexer nesse botãozinho para a gente conseguir sintonizar no amor. Mais um julgamento, mais um botãozinho julgamento e o outro empatia. Então, vamos, né? Torcer esse botãozinho também, parar de julgar o outro, de apontar o dedo. Essa máxima é certa, enquanto você tem um dedo apontado para o outro, você tem 5, 4, sei lá quantos apontado para você. Quando você julga, é mais uma confissão do que um julgamento. Então, quando você está julgando o outro, pare para refletir por que você julgou, seja empático com você, ok, eu julguei, mas por que eu julguei? É por uma atitude que eu tô indo meio que robozinho? Ok, então como que eu vou fazer para da próxima vez eu ser mais empático? Eu fiz isso ontem ou foi anteontem, eu julguei uma pessoa e tive uma atitude horrorosa e me senti péssima e eu parei, respirei e falei, peraí, por que eu julguei? Por quê? Porque foi baseado em histórias, em vivências de outras pessoas que foram completamente escrotas comigo e eu tive uma atitude de reflexo como para não ser, como se eu não quisesse aceitar que essa pessoa fizesse com os outros. Mas essa pessoa é uma outra pessoa. Essa pessoa não é os outros. E eu julguei, tive uma atitude ruim, mas eu fui lá, respirei e depois reconheci. Falei, olha, eu falei tal e tal coisa, eu falei isso, mas eu refleti, eu vi que eu te julguei com base em vivências passadas minhas de outras pessoas e eu não tenho nenhum porquê de estar duvidando de você, eu não tenho nenhum porquê de estar te tratando desse jeito, me desculpa. E me retratei. Simples assim. Então, vamos ser mais empáticos com nós mesmos, com nossos julgamentos e também com o outro. Se a pessoa te julgar, gente, ela é mais uma confissão do que diz mais sobre ela do que de você. Então vamos também ter essa empatia de, se a pessoa te julgar, também entenda por que será que ela está me julgando, o que será que não aconteceu na história de vida dela que ela está, né, tendo essa percepção. Então, a gente precisa virar o botãozinho tanto em nós quanto também das atitudes do outro, né? A gente não pode esperar que o outro mude, mas a gente pode mudar a nós mesmos, né? E quando a gente muda, a gente acaba, né? Tudo é energia, tudo sintonia, né? Então, quando a gente muda, a gente acaba interferindo na sintonia do outro. Então, a gente acaba colaborando para que os outros mudem também. A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode também ser uma fonte de inspiração, por que não, né? Mais um botãozinho, vingança. E aí aqui eu falaria perdão, né? Perdoar. Mas aí ontem eu vi um vídeo da Monja Coen falando sobre a percepção do perdão para o budismo e isso me marcou demais. Eu pensei,
poxa, isso é verdade. Ela fala que para o budismo, perdão, eles não falam sobre perdão, na verdade, não existe perdão no budismo. Porque perdoar é um ato de hierárquico de poder, onde quem perdoou está acima de quem errou, de quem pediu perdão. E eu comecei a parar pra perceber e realmente é verdade. Você fica, né, naquela tipo, eu estava certo e eu te perdoo. E você é inferior porque você errou, né? E é realmente muito complexo lidar com isso. E aí eu percebi que ao invés né, desse botãozinho que eu tô falando sobre sintonias, de jogar, ao invés de vingança e mudar para o perdão, então já que esse perdão, né, eu considerei também que não é um sentimento tão legal, ela fala sobre compaixão. Compaixão é estar, né, como eu falei anteriormente, estar com o sentimento do outro, né, a dor do outro. Paixão é dor, sofrimento, e estar com. Então, quando você está com o sentimento do outro, com a dor do outro, você entende o outro e você não é vingativo, né? Você não precisa vingar-se, você não precisa fazer com o outro o que ele fez com você, porque você já está com a dor do outro, né? Você já entende o porquê que ele te fez. Isso não quer dizer que você precisa aceitar pessoas que te maltrata, né? Não tô falando de abusos de poder, abusos físicos, abusos... Isso aí, gente, é numa sociedade onde não existe essas coisas, né? E que a gente tem que lutar sim contra isso, a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. E não tô falando que você tem que amar essas pessoas, esses abusadores. Pelo amor de Deus, não deturpem o que eu quero falar. E eu quero exatamente que a gente um dia chegue num ponto onde o outro, né, por exemplo, não exista crime passional, onde as pessoas não falam que matou por amor, porque isso nunca que é amor. Jamais isso vai ser amor. Jamais, né? Isso é completamente medo de perder, medo de que não é capaz de segurar a pessoa por si só, medo de não conseguir viver sem a pessoa. Isso tudo é baseado no medo, nunca que é crime passional, crime de amor. Jamais. Então vamos lá. O último botãozinho que eu falei é vingança para compaixão. Então vamos sintonizar esse botãozinho. Outro botãozinho já entra um pouquinho mais eu tô falando, não sei se vocês estão percebendo, mas entre relacionamentos, né? Relação intrapessoal e interpessoal. Então, com você mesmo e com o outro. E esse outro não necessariamente precisa só ser uma relação intimista, né? De um companheiro, marido, mulher, namorado, sei lá o que for. É qualquer pessoa. Todas, do mundo inteiro. Pessoas que você conhece, que não conhece, que você trabalha, que você não trabalha. Um funcionário, né? Então são todas essas relações, tá? E aí um outro botãozinho é o botãozinho do perfeito pro botãozinho do correto. A gente tem que parar de querer fazer tudo de forma perfeita, porque perfeito às vezes não existe, né? Perfeito é um lugar que eu acho que é mais ilusório do que essa sociedade que eu quero construir, o perfeito. E quando a gente quer fazer algo correto, a gente se permite corrigir. Então a gente consegue, né, girando esse botãozinho, a gente consegue se permitir fazer, se permitir corrigir, né? Esse correto é no sentido de ser corrigido. Então eu faço hoje e eu vi que dá para ser corrigido, eu faço de uma forma um pouquinho melhor. Nunca vai ser perfeito. Acho que perfeito é algo estático e nada é estático, nada é fiz e tá perfeito. Eu acho que sempre tem como ser um pouquinho melhor, mas não para ficar essa busca, né, do que eu vi também essa questão do diálogo de a gente estar sempre buscando ser uma versão melhor, a gente está sempre buscando ser uma versão melhor, como se essa versão que a gente é hoje não se bastasse. A gente está sempre olhando a versão do amanhã. E não, eu prego o aqui e o agora. Eu quero ser isto hoje. O que hoje eu posso fazer correto, de forma que amanhã talvez eu possa corrigir. Então a gente sintonizar
esse outro botãozinho do perfeito pro correto. E é isso aí. Tem mais um botãozinho que é da comunicação. E eu acho que todas as relações com nós mesmos, né, e as relações com as outras pessoas, tem essa chave que é da comunicação. A gente precisa se comunicar, seja verbalmente, seja de qualquer forma, seja com nós mesmos. A gente se comunica com nós mesmos através da nossa mente. E aí essa comunicação, a gente tem um botãozinho que é da comunicação violenta, da comunicação não violenta. Então a gente precisa mudar ou a comunicação amorosa, né, a comunicação afetiva. Então esse botãozinho a gente vai girar, e na hora que a gente girar esse botãozinho, a gente vai conseguir se tratar melhor. Então, se você é daquela pessoa que se comunica o tempo inteiro, nossa, não faço nada certo, poxa, você é um idiota, porque a gente tem esse tipo de pensamentos. A gente tropeça aqui, poxa, não faço nada certo. A gente fala isso com a gente mesmo. Então, a gente começar a ter uma comunicação com nós mesmos, uma comunicação melhor, mental, verbal também. E com o outro também, né? Então, a gente mudar a forma de nos comunicar de uma forma violenta para uma forma mais afetiva, para uma forma não violenta, mais amorosa, tá? Sair, então, da guerra e vir pra dança. Sabe por que dança? Porque eu acho que dança tem tudo a ver com esse mundo novo, onde a dança, né, principalmente quando você tem que dançar com outra pessoa, você tem que ter uma sintonia, você tem que estar sintonizado, você tem que saber o que vai dar certo para ter aquela dança bonita. E não parar de ter a guerra onde você tá de um lado e a pessoa tá do outro. Parar de guerrear, de disputar e esses dois lados dançar em conjunto. Tem espaço para todos, tem lugar para todos. O mundo, a natureza é abundante. Quando a gente entra nessa sintonia aqui, quando a gente consegue girar todos esses botõezinhos que eu falei e entra na sintonia do amor, a gente consegue amar a vida. A vida é o que a gente importa. A gente começa a amar simplesmente pelo fato de ser feliz amando, sem apego, sem querer a reciprocidade. A gente consegue entrar nesse quesito onde que você consegue ter mais empatia, consegue ser mais colaborativo e consegue fazer essa dança que eu falei. E aí você começa a respeitar a si mesmo, consegue respeitar o outro, consegue respeitar os animais, consegue respeitar a casa que você mora, que é a terra, é a natureza, consegue respeitar todas as questões, né, universais mesmo, começa a respeitar seu ritmo natural, consegue a respeitar o outro que talvez está passando pelas suas dores e começa a ter compaixão. Então, quando você sintoniza nessa energia, você consegue, de fato, construir um mundo novo. E eu acho que esse é o caminho onde nós vamos ter mais felicidade, onde a gente vai ter menos medo, menos doença, e a gente vai sim ter um florescimento de boas ações, de boas atitudes, e é o caminho onde que eu quero buscar, onde que eu quero facilitar com a Caravelas e que é o que eu quero trabalhar. E tudo isso envolve sentimentos, emoções, mudança de comportamento, mudança de hábitos, busca por terapias, né? A gente precisa se curar e ajudar a curar o outro também, porque o mundo está adoecido, nós estamos adoecidos, e para a gente poder ter saúde, para a gente poder conseguir sair desse medo e ir para um amor, a gente precisa se curar e precisa ir rodando esses botãozinhos até que uma hora acha. E talvez não que ache, né? Talvez esse botãozinho seja infinito, como eu disse. A gente vai pro correto, porque não existe perfeito. A gente vai caminhando, e aí talvez a gente chega num lugar e acha que tem um outro lugar a mais para ir, que a gente pode ir mais adiante. E é isso, uma busca eterna, uma jornada eterna, mas uma jornada que eu tenho certeza que se você começar hoje, aqui e agora, isso já vai causar muitas mudanças para você. E isso já vai começar a mudar as energias de todo o seu entorno. Então era esse o recado de hoje. Muito obrigada. Beijo!